meu amigo, olha a situação do povo brasileiro, da confiança que o povo brasileiro não nutre mais na economia. A confiança do consumidor caiu e pelo terceiro mês consecutivo, ou seja, a ponta da cadeia produtiva, que é o consumo, o destino final de tudo que é feito, produzido neste país em matéria de bens e serviços, a confiança está caindo nessa ponta, o que, obviamente, tende a impactar a economia como um todo. Agora, essa desconfiança do povo brasileiro com o futuro da economia e com a sua capacidade de comprar, de ter o poder aquisitivo para colocar comida na mesa, ter acesso a serviços básicos e etc., a falta de confiança do povo na economia brasileira e em sua capacidade econômica não é exagerada. Tem motivos para isso, tem uma razão, é algo bastante razoável, de fato, porque o andar da carruagem demonstra o quanto que a economia brasileira está se depauperando, está se fragilizando. Vários fatores começam a saltar aos olhos de uma forma tão clara que até o povo mais humilde é capaz de perceber que algo não está indo muito bem com a economia brasileira. Então vamos conversar sobre esse assunto, analisar esses números. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, números de março aqui, que são divulgados pelo pessoal da Pinion, acho que é isso aqui, né? Enfim, mas uma pesquisa encomendada pela Associação Comercial de São Paulo, que cria esse Índice Nacional de Confiança, o INC, no caso aqui, destinado ao consumidor brasileiro. Então, a confiança, né, esse índice do consumo para o brasileiro chegou a 97 pontos em março. Terceira queda consecutiva, uma queda de 2%, tanto na comparação com fevereiro agora, quanto na comparação com março do ano passado. Então, é uma queda olhando uma janela anualizada, uma queda olhando mês a mês. Também terceira queda consecutiva. Então, o ano de 2025 está em constante queda na confiança do consumidor. Janeiro, fevereiro e agora março. 97 pontos são algo bastante ruim também, porque qualquer número, qualquer valor abaixo dos 100 pontos representa pessimismo. Acima da marca de 100 pontos é um otimismo. Ou seja, ainda que houvesse uma queda, digamos, de 104 para 102 pontos, que é mais ou menos o que aconteceu em matéria de percentual, ainda estaríamos no cenário otimista. E eu lembro que eu falei lá atrás sobre isso mesmo. Olha, o povo tinha caído na época. Falei, o povo tá perdendo um pouco a confiança, mas o cenário ainda está otimista. O brasileiro ainda está otimista em relação à sua capacidade de consumo. Já não está mais, já caiu para o patamar do pessimismo, 97 pontos. Quase todas as regiões do Brasil mostraram queda na confiança. Só o Nordeste que teve uma alta e o Norte se manteve estável, né? Sendo que a classe mais baixa teve ali as classes D e E, que realmente lá embaixo tiveram um aumento de otimismo, deram uma melhorada nos números, mas classes A, B e C tiveram uma piora nessa expectativa, né? Seria interessante destrinchar um pouco mais isso aqui para saber por que em algumas regiões, em algumas classes, isso aqui melhorou de um mês para o outro. Mas é importante frisar também que isso pode ser uma resposta a uma queda acentuada. Você tem uma queda grande em determinado mês, a tendência é você ter uma melhora no mês seguinte. No cômputo geral, na avaliação geral, no longo prazo, numa janela temporal mais ampla, não representa melhora de cenário coisa nenhuma. Você vai ver a deterioração, a perda de confiança acontecendo. Mas numa análise curta, isso pode até enganar de fato, né? Agora, a grande questão não é tanto qual é a pontuação, quanto que isso representa de queda. A tendência é de queda na confiança. E eu sempre falo aqui no canal, o brasileiro é um povo tipicamente otimista, que vê tudo como positivo, que vê tudo como sendo potencialmente bom. Se não tá bom hoje, estará bom amanhã. As coisas não estão boas, mas eu confio que o Brasil vai para frente, a economia vai melhorar, minha vida vai melhorar, e etc. Ainda assim, esse brasileiro, otimista por natureza, não consegue ser otimista
com a economia brasileira, né? E por que que em matéria de consumo o brasileiro está tão negativo assim? Vamos dar uma olhada. Temos aqui alguns pontos interessantes a considerar, provavelmente você já imagina isso. Mas há um temor em relação ao futuro econômico no Brasil. É um fato e que a gente começa o debate a partir daí, né? Uma das maiores preocupações das famílias brasileiras hoje é a situação financeira, a condição de pagar as contas, olhar para o orçamento e ver que já não é possível comprar tudo o que se comprava antes, temos que começar a cortar alguns itens do nosso orçamento, da nossa compra, do carrinho de compras no supermercado, temos que trocar uma marca que a gente prefere por uma mais barata, consumir itens de uma qualidade inferior. Tudo isso acende um alerta na cabeça do povo. É isso que o povo sente. Ah, o mercado está projetando um PIB desacelerando. Ninguém tá nem aí para isso, ninguém liga para isso. Ah, o CAGED, IPCA, Selic subindo, ninguém se importa com isso. Vamos ser realistas, ninguém se importa com esses números. Agora, com preço no supermercado, o povo se importa. Com carrinho de supermercado mais vazio, o povo se importa. Com sacola de supermercado custando R$100, uma sacola cheia, o povo se importa muito com isso. E aí a confiança começa a cair, porque o que indica que esse cenário vai se reverter? Os mais otimistas, o povo do governo mesmo, diz que a inflação vai cair, não que os preços vão cair, ou seja, o índice de inflação vai desacelerar, e não é bem assim também não, tá? A realidade. Mas ninguém fala que vai ter queda de preços, ou seja, o poder aquisitivo não vai ser restabelecido nos patamares anteriores. E o povo compreende isso, ainda que de forma implícita, ainda que sem saber citar números, métricas e razões para que isso aconteça. Me embolei todo agora, né? Então, o povo percebe na prática isso. Talvez não consiga explicar, mas percebe. Tem também aqui a preocupação com o emprego. Embora o Brasil esteja num recorde de empregabilidade, tem gente já apontando para o fato de que talvez o índice de desemprego comece a subir, né? Então, a redução nessas áreas, aqui na confiança nessas áreas, gerou desgaste no consumo, e aí você junta a alta de preços, que nós temos visto, inclusive nos últimos meses, patamares bastante elevados, você tem um cenário, então, de desconfiança crescendo. Aqui o senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é dessa Associação Comercial de São Paulo, que encomendou essa pesquisa, a análise desse índice do consumo, ele falou o seguinte, que a retração do índice é o sinal aqui de um cenário econômico negativo. Nas palavras dele, né, os sinais de desaquecimento da economia evidenciados pela queda na geração de empregos, aliados à desaceleração da inflação no cenário de alto endividamento das famílias e juros elevados, aliados à aceleração da inflação, tem levado o consumidor a adotar uma postura mais cautelosa em suas decisões de compra. Isso é perceptível, isso é até previsível. Qual que é o problema envolvido nessa história? Bem, o problema é que o consumidor, com medo, vai comprar menos. Vai pensar duas vezes antes de comprar. Primeiro, ele vai deixar o supérfluo de lado. Vai cortar o supérfluo, vai sair menos para restaurante, sair menos para lanchonete, vai viajar menos, vai viajar para mais perto. Depois ele vai começar a substituir itens na sua cesta de produtos. E esse tipo de ação começa a prejudicar a economia como um todo. Algumas empresas com valor agregado de produtos maior vão sofrer o impacto, algumas atividades vão sofrer impacto, e aí a economia começa a desacelerar de maneira geral. Só que como nós temos uma tendência contínua de alta da inflação, o próprio Banco Central atestou isso, nós vamos entrar naquele cenário da estagflação. A economia parando, a economia perdendo ímpeto, mas os preços subindo. Aí, meu amigo, as coisas vão ficar ainda mais feias, ainda mais complicadas para todos nós, né? Vou deixar um vídeo relacionado aqui falando sobre a prévia da inflação para março, que está muito ruim, piorando um cenário que já estava bastante complicado. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.